Amados irmãos e irmãs do Apostolado da Oração, Padre Marcos Paulo, assessor, diretor espiritual do Apostolado da Oração da nossa Diocese, e passando hoje, neste último dia da novena, para falarmos sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, realizadas a Santa Margarida Maria Lacoque, por favor dos seus devotos. Então, nós sabemos que Santa Margarida Maria recebe de Jesus Cristo as 12 promessas de compreender cada um de nós que somos devotos, coordenadores, diretor espiritual, padres, leigos, de compreendermos como é importante, como é necessária a nossa caminhada diante da busca para Deus e da busca para uma vida em prol do amor misericordioso. E a primeira das grandes promessas diz assim: darei às almas dedicadas a meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. E essa graça, ela é muito importante porque não fala do estado, não é? Padre, do estado matrimonial, do estado solteiro, do estado criança, jovem ou adolescente. Então, a cada estado, por exemplo, ao sacerdote, eu lhe darei a graça para viver bem seu sacerdócio. À família, ao esposo, à esposa, eu darei a graça de ser bom esposo, boa esposa, ou a graça de ser bom filho, boa filha. Essa graça natural ao estado, né, que você pertence, que você está. Ao religioso, à religiosa, de vida consagrada também, a graça de perseverar. Essa primeira promessa, muito importante, porque não faz distinção entre a função que você tem ou ocupa de maneira muito especial, mas a função de maneira igual, né? Onde cada um de nós vivemos, nos movemos e somos em Jesus Cristo. E aqui poderíamos traduzir essa primeira promessa para aquela promessa que nós recebemos no batismo, de nos tornarmos profetas, sacerdócios comuns, ministeriais e comuns de Cristo, pelos quais todos somos pelo batismo, o dom do governo, né? A temperança. Então fazemos aqui uma alusão àquilo que a própria Igreja nos fala. Todos nós somos alter Christi, outros Cristos, outros ungidos, uma vez que a palavra Christos significa unção, não outro Jesus, porque o Filho de Deus só tem um, é um gerado unigênito, como nós professamos na fé, no creio niceno constantinopolitano. Por isso fazemos parte da graça do sacerdócio comum de Cristo. Depois, um grande ponto muito importante é a promessa número 2. Farei reinar a paz em suas famílias. Uma fala muito interessante, essa porque, sobretudo no dia de hoje, onde nós encontramos tantas dificuldades, tantos preconceitos contra a família, ser família cristã, hoje parece que vai tudo no contrário daquilo que a sociedade tão perversa nos propõe, né? E essa promessa diz que darei a graça e farei reinar a paz em suas famílias, né? O coração precisa estar em sintonia com o coração de Jesus para que a família de fato tenha paz, como nós sempre ouvimos e vimos, né? Que a paz se difunda sobre a terra. Foi o mandamento de Jesus ao se colocar no meio dos apóstolos, do cenáculo, e também esse mandamento que a Igreja nos dá a cada vez que o Padre diz: a paz do Senhor esteja sempre convosco, e nós, enquanto Assembleia, respondemos: o amor de Cristo nos uniu. Que a paz reine nas nossas famílias, mesmo sendo nossas famílias ainda muito frágeis e pecadoras. O terceiro
né, ou a terceira promessa, diz assim: eu os consolarei em suas penas. Nós sabemos que quando nós confessamos nosso pecado, nós somos absolvidos do pecado, porém fica a pena, né? Tomando por exemplo, eu tenho esse orbe aqui comigo, eu tenho esse círculo aqui comigo, um círculo muito bonito que compõe um enfeite de mesa que é um conjunto. Se eu olhar para esse conjunto, eu vejo que ele é uma escultura feita de barro, com muito cuidado, tem uma corda de juta, toda muito bem preparada, e eu derrubei e caiu, quebrou, né? Eu posso dizer assim: quebrei, e agora? O que faço? Me desculpa, me perdoa. Sim, eu quebrei. Nós somos como esse orbe de barro, né? Às vezes caímos e quebramos. E vamos lá e pedimos desculpas ao Senhor, e o Senhor nos perdoará. O Senhor nos dará o seu perdão. Porém, eu não consegui restituir o orbe novamente, ele foi quebrado. Então, foi reconciliado, o perdão foi dado, a misericórdia foi recebida, mas ficou ainda a pena. Por isso, a penitência, né, ela é muito usada ainda no dia de hoje, e creio que a igreja nunca a tirará de uso, porque ela faz parte, né, tanto da absolvição como a pena que eu preciso pagar. À medida que o pecado é um tanto mais grave, à medida a pena será um tanto mais grave, né? E aqui nós encontramos o amor de Deus através do perdão. Por isso nós sempre temos em algumas festas, sobretudo no dia de finados e no dia do coração de Jesus, as indulgências plenárias, né? Algumas garantidas aos falecidos e outras garantidas aos que ainda estão vivos. O número 4, a quarta promessa, nos diz assim: serei seu refúgio seguro durante a vida e sobretudo na hora da morte. Quem busca a devoção ao coração de Jesus através do apostolado ou do MEG, né, hoje Rede Mundial de Oração do Papa, nunca ficará sozinho, né? Eu encontrarei seguro, e a vida e a morte estarão na mão de Deus, sobretudo na hora da morte. Então nós que somos devotos do coração de Jesus, nós não podemos e não devemos temer a morte, porque é algo que é natural no meio de nós, né? É algo que é natural, que caminha conosco. São Francisco já nos dizia a irmã morte, né? A irmã morte, aquilo que me acompanha como mais próximo. Se você quiser um companheiro fiel, eu queria ter um companheiro fiel que nunca me abandonasse, né? Então lembre-se, eu tenho a morte que está comigo todos os dias, né? Pode ser que ela resolva me querer mais perto dela hoje, amanhã, daqui a pouco, ou daqui 60, 70 anos, ou que 30 anos para frente, né? Eu sempre digo aos meus paroquianos, inclusive nas homilias, nos encontros que eu sempre faço, que eu tenho mais vida vivida do que eu tenho vida para viver, né? Eu sei que eu cheguei aos 43 anos, eu não sei se eu tenho mais 43 anos pela frente, e se terei também na boa condição que tenho hoje, né? De boa memória, bom modo de conceber e conhecer, né? Cada um, ou se terei uma debilidade no futuro, né? Se terei algum probleminha. Então hoje o que temos é crer na misericórdia de Deus e não ter medo do amor e da misericórdia de Deus. Depois, a quinta promessa, que acho muito linda: derramarei copiosas bênçãos sobre todas as suas empresas, né? Algumas pessoas, quando leem empresas, pensam na teologia da prosperidade, porque vamos ter, nós que temos empresa, que temos comércio, vamos ter. Não, empresas vêm de empreitadas. Então tudo aquilo que nós
vamos fazer na nossa empreitada familiar, na minha empreitada ministerial, sacerdotal, na minha empreitada como pároco, na minha empreitada como diretor espiritual do Apostolado da Oração da Diocese Presidente Prudente, na minha empreitada como assessor eclesiástico da Pastoral da Saúde da Diocese. Então são as minhas empreitadas, né? As minhas empresas, tudo que eu vou empreender, tudo que eu vou fazer, né? Você vai comprar um carro novo, coloca no coração de Jesus. Você vai trocar uma casa, coloca no coração de Jesus. Vai pedir a bênção para os filhos, para os netos, coloca no coração de Jesus. Então tudo isso cabe à empreitada, né? De todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes. Essas são as empreitadas que nós colocamos no coração do Senhor. Depois, a sexta promessa. A sexta promessa é magnífica. Os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano infinito da misericórdia. Veja que coisa perfeita essa sexta promessa. Os pecadores encontrarão no meu coração fonte e oceano infinitos de misericórdia. Miserere, né? Arrependimento, pedido de perdão, cor cordis, coração, sinceridade. O coração de Jesus, ele é misericordioso, ele é um coração que tem compaixão, né? É um coração compassivo, é um coração que é capaz de compadecer-se de toda a fraqueza humana, é um coração capaz de olhar para a bondade, para a misericórdia e ter compaixão, como nós estamos ouvindo, né, durante toda essa semana, hoje mesmo, nessa quinta-feira da 11ª semana do tempo comum, nós encontramos no Evangelho de São Mateus a oração do Pai Nosso, né? O Pai é meu, o Pai é seu, o Pai é nosso, o Pai é da comunidade. Então, não é colocar no coração de Deus algo que seja além de nós, mas colocar no coração de Deus o que nós somos, pecadores, e dizer a Ele, como nós fazemos em toda a missa, minha culpa, minha tão grande culpa, e bater no peito dizendo que nós somos pecadores e encontramos nele misericórdia, como no ano de 2016 nós tivemos o ano do jubileu, né? Misericordiosos como o Pai, que nós também sejamos, né? O Evangelho de hoje exatamente fala isso: quero perdão, dê o perdão, será perdoado aquele que também perdoou. Depois a sétima promessa: as almas tíbias se tornarão fervorosas. Quem tem a devoção ao coração de Jesus sabe muito, né, que o que é uma alma tíbia? É uma alma cansada, uma alma triste, uma alma batida. Eu vou na missa, aí chega alguém em casa, reza que chegue alguém em casa e inventa o padre, inventa desculpa para si mesmo. Eu não fui porque eu estava cansado, eu não fui porque eu estava triste, eu não fui porque estava muito sol, eu não fui porque era horário de verão, porque está entrando o inverno, porque está escurecendo mais cedo. Eu não fui comungar porque só tem comunhão à noite. Então, é uma alma tíbia, uma alma cansada, aquela alma que parece que você está no desenho da família Adas, né? Ali, aquela coisa curvada, cansada, tá bem, tô ótimo, né? Balança a mão assim e não é fervoroso, não tem fervor. Então, o devoto do coração de Jesus, ele encontra fonte misericordiosa e tornará-se uma alma fervorosa, né? O coração de Jesus é aquilo que transforma a nossa vida. Por que o coração de Jesus? Porque o centro e o ápice, né? Foi lá na cruz que ele foi sagrado, porque foi sangrado, porque ele foi transpassado pela lança. É isso que nós encontramos, o transpassar do coração de Jesus, que transpassou a minha vida com misericórdia. Oitava. Essa oitava promessa é muito bonita. Ela diz assim: as almas fervorosas elevar-se-ão
rapidamente a uma grande perfeição. Todos aqueles que são devotos do coração de Jesus, eles sabem que é através da oração que se chega à perfeição. Quem reza se salva, quem não reza se condena. E o coração de Jesus, ele é aberto a todos. Ah, padre, mas então aquela pessoa que não reza, ela não reza por quê? Porque alguém impede ou porque ela não quer rezar, né? Eu trabalho com a Pastoral da Saúde desde 2006, assumi em 2008, um ano antes da minha ordenação diaconal, como assessor eclesiástico. O padre Gerisvaldo trabalhava comigo e eu trabalhava com ele, né, muito tempo. E às vezes a pessoa, ela é assim, ela é fervorosa quando está doente. Ah, ficou doente, está com dor de cabeça, dor na perna, ai, torceu o tornozelo, não vai poder ir para a missa, nunca recebeu a comunhão, não vai na missa quando pode, ficou na cama, ai, porque tem que levar a comunhão, porque precisa levar a unção, porque o padre precisa visitar. Sim, o padre precisa visitar, o padre precisa levar a comunhão, mas a pessoa precisa querer. Se ela não busca enquanto ela está bem, por que ela vai receber quando não está? Não é? Por que ela vai se tornar santa só depois que ela ficou doente? Não é assim, né? Então nós precisamos encontrar primeiro fonte de misericórdia, né? Ser justo com aquilo que é justiça, né? Eu não posso querer obrigar ninguém a comungar. Por exemplo, eu tive missa ontem, eu vou ter missa sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, quando vou rezar com todos vocês. Eu tenho missa sábado, tenho missa domingo, eu tenho missa no Planalto do Sul, e todos que participam da missa, com mais pessoas, com menos pessoas agora, né, nesse tempo da pandemia, eu não posso mandar o ministro que está distribuindo a comunhão levar a comunhão para você no banco se você não pediu para levar, ou se você não se levantou porque você não quis, né? Salvo quem não pode, quem está impossibilitado de uma cadeira de rodas ou está impossibilitado de vir à comunhão, o ministro vai ou o padre vai e faz a entrega da comunhão. Agora os demais, é muito difícil, né? Ou isso é impossível de eu levantar do meu lugar ou do ministro levantar, ou melhor, sair do lugar que ele está para levar comunhão a quem não veio buscar. A comunhão também em casa é a mesma coisa. Recebe a comunhão aquele que está preparado para receber a comunhão, né? Como diz São Paulo, nem todos podem participar da mesa dignamente, porque nem todos estão preparados. E aquele que comunga o corpo e sangue de Cristo e não está preparado para isso, comunga a própria condenação. Não é palavra minha, não é palavra da igreja, é palavra do apóstolo, né? É palavra que vem através das eras e das gerações chegando até nós. Quem não está preparado, infelizmente, não pode, né? Por isso, preparemos o nosso coração. Depois, a nona promessa: abençoarei as casas em que se achar exposta e for venerada a imagem do meu coração. Então, a imagem do coração de Jesus faz uma promessa a Santa Margarida, que onde houver a imagem do coração de Jesus exposta, ou quadro, aquela casa será abençoada. Por quê? Ela será venerada enquanto imagem e adorada na Eucaristia. Então, venerar a imagem em casa, fazendo lembrança, né, através da nossa fitinha, das nossas camisetas, através da imagem, através do quadro, lembramos a veneração, olhamos e vemos como algo que está além da nossa realidade, que está além da nossa perspectiva, que nós vamos adorá-lo, aí sim, adorá-lo presencialmente no corpo e sangue, alma e divindade presentes na Eucaristia. Essa 10ª, eu particularmente sou apaixonado por ela. Essa 10ª promessa, sou apaixonado por ela porque ela fala a mim, ela fala aos meus irmãos sacerdotes. Darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. E olha, dizendo uma realidade muito grande hoje, nós temos muitos corações endurecidos, muitos. Temos uma tristeza muito grande quando vemos tais coisas acontecer, mas o coração de Jesus, ele é bondoso, ele é misericordioso.
E esse coração, ele dá ao coração do sacerdote uma certa leveza, né? Quem me conhece pessoalmente, meus familiares e também os apostolados, a coordenação diocesana, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa muito obediente. Eu aprendi ao oboldire, saber ouvir. E o saber ouvir, ele passa também pelo saber peneirar, né? Para mim, pode, não pode, não pode. E eu, desde quando entrei no seminário, e já aprendendo da minha avó, a mãe da minha mãe, que sempre foi muito devota do coração de Jesus, tanto que quem conseguiu encontrar a fitinha dela no dia do falecimento dela, isso vai fazer agora 10 anos, né? Se não fez, vai fazer agora 10 anos, no dia 1º de agosto, fará 10 anos no dia 1º de agosto que ela faleceu. Ela tinha a fitinha dela guardada e ninguém conseguia achar. E eu cheguei e achei a fitinha dela e ela foi enterrada com a fita dela, né? É o desejo dela. E eu aprendi dela a devoção ao coração de Jesus, porque minha avó, toda vez que descia para a missa da primeira sexta-feira do mês, ela estava com a fitinha dela, né? Eu tive pessoas muito importantes na minha vida, como a Edna Magro, como a Elsa, que estiveram muito presentes na minha vida, que são do apostolado, né? Dona Teresa Magro, também, que acaba sendo prima do meu avô, né? Tem um certo parentesco. Eu acabei aprendendo a amar o coração de Jesus. E na minha vida, todas as minhas boas notícias eu recebi no dia do coração de Jesus, na sexta-feira, geralmente na primeira sexta-feira do mês, né? A minha ordenação, ela foi aprovada, eu fui ordenado no dia 1º de novembro de 2009, diácono. Então a minha ordenação foi aprovada na primeira sexta-feira de outubro, né? Depois eu fui ordenado dia 21 de abril de 2010, no feriado de Tiradentes. E a minha ordenação foi aprovada na primeira sexta-feira de fevereiro. Então, fevereiro, março, abril, foi o tempo da preparação. Então, tudo isso foi guardando a minha vida, porque eu já acompanho o apostolado. Quem já me conhece, como a Carmen, a Silvana, a Cleuzinha, que já me conhece há muito tempo, sabe o quanto o coração de Jesus, a Ana Molina, né, que foi uma das primeiras que eu tive contato na São Judas Tadeu, me acompanha, sabe o quanto eu sou apaixonado pelo coração de Jesus. E a minha primeira faculdade, a faculdade de filosofia, no seminário, eu fiz na faculdade Sagrado Coração de Jesus. Então, é uma vivência não só de padre, mas de seminarista, porque a devoção ao coração de Jesus é a verdadeira devoção à Eucaristia. E é isso que me faz seguir adiante, porque eu creio que o coração de Jesus, ele é manso, ele é humilde, mas ele é justo. Então, quem me conhece pessoalmente sabe que é sim ou sim, né? Ou não. Como Jesus diz, não adianta eu querer colocar o intermeio aqui, porque esse intermeio não vai caber. Então fica aqui essa fala de acolher o coração de Jesus, mas ser justo. Não existe bondade sem justiça e não existe justiça sem bondade. Então, esse acompanhado, né, da nossa vida, da nossa caminhada. Inclusive, o manual que eu tenho aqui, que eu uso, que é ainda bem antigo, né, ele foi me dado na minha ordenação diaconal pelo apostolado da oração de Regente Feijó, que é este manual que eu tenho aqui. Ele foi me dado pela paróquia Nossa Senhora Aparecida de Regente Feijó, onde eu fiz estágio pastoral no ano de 2008 e 2009. Trago comigo